Olá, cursistas, tudo bem? Professor Ronil Rodrigues. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à discussão que iniciamos na aula passada a respeito dos gêneros literários, dando destaque ao estudo do gênero lírico. Naquela ocasião, nós começamos a nossa discussão estabelecendo uma distinção a respeito das noções de poesia e da noção de poema, compreendendo poesia como algo mais geral, que serviria para se referir a algumas outras manifestações artísticas, para além daquelas que se realizam no âmbito da literatura, enquanto que a noção de poema deveria ser compreendida de uma maneira mais específica. O poema é como uma estrutura feita de palavras, um evento textual, a partir do qual o gênero lírico se manifesta. E aí, naquela ocasião, nós chamávamos a atenção para uma das características fundamentais desse tipo de texto, texto que se manifesta através do gênero lírico. Isso porque nesse gênero textual nós vamos encontrar a figura de um sujeito lírico que expressa os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, enfim, a sua subjetividade. E esse sujeito lírico, ele não pode ser compreendido numa relação de semelhança com a figura do poeta, com a figura do escritor, com a figura do autor. Ele não pode ser confundido com essa figura, porque o poeta, o escritor, ele existe no mundo concreto, ele existe no mundo físico. O Manuel Bandeira, um Carlos Drummond de Andrade, um Vinícius de Moraes e tantos outros poetas que nós poderíamos citar aqui, são figuras que existiram ou que existem no mundo físico, esse mundo concreto do qual nós fazemos parte. O sujeito lírico que fala no desenrolar do texto lírico é uma entidade fictícia, é uma entidade criada, que só existe no âmbito, no universo da literatura. É algo semelhante ao que ocorre com a figura do narrador, quando a gente pensa o texto em prosa. O narrador também é uma entidade fictícia, também é uma entidade criada que não pode ser confundida com a figura do autor. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do gênero lírico, compreendendo algumas outras especificidades, algumas outras características, alguns outros elementos, a partir dos quais esse gênero ele se constitui. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, sobretudo, para a questão da estrutura desse tipo de gênero literário. Isso porque o texto lírico ele vai se organizar a partir da composição do verso e da estrofe, diferentemente do que ocorre com o texto em prosa, que se organiza a partir do parágrafo. E aí é preciso que a gente compreenda o que seja esse verso e o que seja essa estrofe. O verso é cada uma das linhas que compõem o poema, enquanto que a estrofe vai ser justamente o conjunto de versos, um agrupamento de versos. Obviamente é possível também ter uma estrofe composta por um único verso. Na medida que essa estrofe ela vai sendo composta por 1, 2, 3, 4 ou sei lá quantos versos, ela vai recebendo uma classificação, que a gente vai daqui a pouco se referir a ela. Mas aí voltemos para a questão do verso. De igual maneira, o verso também recebe uma classificação. E essa classificação ela é dada a partir da quantidade, da contagem de sílabas métricas ou sílabas poéticas que esse verso possui. O verso ele tem, digamos assim, uma medida. Essa medida ela é dada por essa contagem, por essa quantidade de sílabas métricas ou de sílabas poéticas que ele possui. Para que a gente possa identificar essa medida, é preciso que a gente faça a metrificação do verso, ou seja, a escansão desse verso, para que a gente possa chegar
a essa quantidade de sílabas métricas. Nós vamos aprender a fazer essa escansão no momento seguinte, durante uma atividade síncrona, na qual eu posso demonstrar para vocês esse exercício de metrificação ou de escansão dos versos. Por ora é importante que a gente saiba o seguinte, que esses versos eles podem ser classificados de três maneiras, como versos regulares, também chamados de versos isométricos, que são aqueles que possuem a mesma medida, a mesma quantidade de sílabas poéticas. Nesse tipo de verso, nos versos isométricos regulares, as rimas aparecem também de modo regular, marcando uma semelhança fônica. Um outro tipo de possibilidade de classificação são os chamados versos livres, também chamados de versos heterométricos, ou seja, diferentes, né? São os que possuem medidas diferentes, ou seja, são os chamados versos irregulares. Então vamos exemplificar aqui um pouco. Vamos partir daqui de uma pressuposição de que nós tenhamos um poema em que ele seja formado a partir, como no caso do soneto, de 4 estrofes, né? 2 estrofes, no caso do soneto. 2 estrofes com 4 versos, os chamados quartetos, e 2 estrofes de 3 versos. Vamos analisar então a primeira estrofe, como ocorre, por exemplo, no poema Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Quando a gente faz a escansão, a metrificação da primeira estrofe, nós vamos encontrar uma quantidade de 10 sílabas poéticas, né? Então a gente vai encontrar nos 4 primeiros versos desse poema essa mesma medida. Essa, inclusive, é uma medida que vai se perpetuar também ao longo dos demais versos, porque no caso do soneto, essa será uma medida clássica, né? Essa quantidade de sílabas poéticas que podem ser encontradas nesse tipo específico de texto. Por conta disso, esses versos, nesse caso aqui, serão chamados de versos regulares. Todos eles possuem 10 sílabas métricas, 10 sílabas poéticas, chamadas assim de versos decassílabos, justamente por conta dessa medida, né? Os versos, como nós dissemos, podem ser classificados como regulares, como versos livres, né? Versos heterométricos, que são aqueles que possuem medidas diferentes. Então, se a gente tomasse aqui um outro exemplo, né, sei lá, um poema qualquer, em que essa regularidade não pudesse ser identificada. Se o verso da primeira estrofe tivesse uma quantidade de sílabas, o segundo verso dessa mesma estrofe tivesse uma quantidade de sílabas diferenciada, o terceiro verso uma outra quantidade de sílabas, esses versos eles seriam versos heterométricos, versos livres, que possuem medidas diferentes. Além dessas duas classificações, é possível ainda classificar o verso como versos brancos, também chamado de versos soltos, que são aqueles que não apresentam esquema de rimas, no entanto, obedecem a regras de metrificação. Então, quando a gente classifica os versos, a gente pensa em versos regulares, versos livres e versos brancos. No caso das estrofes, igualmente, nós vamos ter uma outra classificação de acordo com o tamanho dessa estrofe. Né? Uma estrofe composta por um único verso é um monóstico, uma estrofe composta por 2 versos, um dístico, uma estrofe composta por 3 versos, um terceto, uma estrofe composta por 4 versos, um quarteto ou uma quadra, uma estrofe composta por 5 versos, uma quintilha, por 6 uma sextilha e por aí vai, né? Essa classificação depois vocês podem encontrar, inclusive, no material que nós temos aí na biblioteca da nossa unidade 2, na qual vocês podem encontrar tanto essa classificação dos versos como essa classificação das estrofes. Mas é importante que a gente possa compreender, sobretudo, essa estrutura, né, do texto lírico, numa distinção com aquela estrutura do texto em prosa. No texto em prosa a gente tem, né, uma organização em parágrafos, enquanto que no texto lírico a gente vai encontrar essa organização em versos que se distribuem em estrofe.
A gente vai depois, num outro momento, sobretudo nos nossos encontros síncronos, demonstrar isso para vocês e exemplificar a partir da leitura dos próprios poemas. Então, um abraço e até a próxima aula.